Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast Mais que Dança do Ventre. Meu nome é Flora Suade e o tema de hoje é: eu não sabia que precisava dessa dança. Primeiramente, eu gostaria de dizer que sim, esse tema é baseado em fatos reais. Eu, Flora, quando comecei a praticar dança do ventre, não imaginava que ela seria tão importante assim na minha vida. Na verdade, eu não me imaginava fazendo nenhuma dança nessa vida. Talvez na próxima existência, não é mesmo? Isso porque eu sempre fui aquela adolescente tímida. Eu não gostava de educação física, não tinha muitos amigos. Então, quando tinha jogos internos na escola, minha vontade era de sumir, gente. A única coisa assim que me fazia querer praticar os jogos internos, né, da escola era que era obrigatório e valia nota, e dois, sempre tinha a possibilidade de jogar xadrez, porque se não fosse por isso, eu não sei o que eu faria. Para piorar, quando eu comecei a estudar para o vestibular, esse sedentarismo se intensificou e assim, eu comecei a sentir algumas dores na coluna, mas eu não ligava muito para isso, eu achava que era besteira, né? Eu estava realmente com a postura bem prejudicada e embora as pessoas me falassem, eu não prestava atenção para isso. Eu acho até que eu realmente não enxergava que eu tinha algum problema. E aí, quando é que eu comecei a pensar em uma atividade física? Foi quando, pela primeira vez na vida, eu tive férias de verdade. Depois de um semestre na universidade, eu finalmente parei um mês sem estudar nada. E aí eu pensei, o que é que eu vou fazer para curtir as minhas férias? Na época, passava na televisão aquela novela bem novinha, né? Chamada O Clone. E eu achava interessante o fato de que na dança do ventre ninguém dançava junto, que nem numa dança de salão. Isso me dava a impressão de que era uma dança muito livre, independente, que tinha muita cultura também, história por detrás, por ser uma dança de uma região que eu nunca tinha ouvido falar, assim, quase nada na vida, né? Só nos livros de história. E as mulheres que praticavam essa dança me passavam a sensação de que elas eram super seguras, com a autoestima lá em cima, né? Sempre bem resolvidas, experientes na vida, independente de idade. Ou seja, para mim a dança do ventre era aquele lugar em que as pessoas eram tudo que eu achava que eu não era. E isso foi o que mais me atraiu, né? Foi com essa visão que eu comecei no meu primeiro dia de aula. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, go. He met Mama locked down in old Moulin Rouge, strutting stuff on the street. She said, hello, hey Joe, you wanna give it a go? Get you, yeah, yeah, that, that. Gente, tanta coisa mudou desde esse dia que eu não sei nem se eu vou conseguir listar tudo aqui para vocês nesse podcast. A verdade é que quando a gente faz uma atividade física como a dança, a gente está reservando um tempo para perceber melhor o nosso corpo e quem nós somos. E isso é algo que hoje em dia é extremamente negligenciado. Uma das formas mais eficazes que a gente tem de controlar a ansiedade, por exemplo,
é através da atividade física. Por quê? Porque durante a dança a gente libera endorfina, dopamina, serotonina, que são hormônios ligados à sensação de bem-estar e prazer. E isso com certeza faz bem não só para o nosso corpo, como para a nossa mente. Além disso, a disposição para as atividades do cotidiano melhora, porque a gente aumenta a frequência cardíaca, o raciocínio também fica muito melhor, porque a gente está oxigenando o nosso cérebro junto com o fluxo sanguíneo. E no caso da dança do ventre, ainda tem um plus, que é a melhoria da oxigenação e do fluxo sanguíneo na região pélvica, que ajuda você, querida amiga, que sofre com cólicas menstruais. Claro que eu podia ficar horas aqui só falando dos benefícios, mas melhor mesmo é eu poder contar para vocês como tudo isso apareceu na minha vida, como eu senti esse impacto. Porque acreditem se quiser, mas a Flora universitária, ela tinha uma rotina surreal. É uma rotina que hoje eu olho e penso, caramba, como eu conseguia fazer tanta coisa. Isso já aconteceu com você? Manda mensagem para mim depois contando se você também já teve uma rotina surreal, porque eu já quero saber, viu? Hoje, eu olhando para tudo isso, né, eu atribuo essa força que eu tive para seguir o meu dia a dia com a minha rotina e tudo mais, eu atribuo essa força à dança do ventre. Porque para vocês terem ideia, o estágio que eu fazia era de manhã, da segunda a sexta, eu acordava de 5h30 da manhã. Eu almoçava na universidade depois do estágio, depois eu ia para as aulas, que eram das 14 às 19, também de segunda a sexta. E aí depois, gente, eu ia parar? Não, eu não parava. Depois eu ainda tinha um curso de inglês que eu fazia de terça e quinta, das 8 às 10 da noite. E eu chegava em casa de quase meia-noite e dormia. E no outro dia eu acordava de que horas? 5h30 da manhã. Isso com folgas apenas na segunda à noite e na quarta à noite. Por quê? Porque na sexta eu tinha um projeto de extensão, cujas reuniões também ocorriam no horário noturno, ocorria na sexta à noite e às vezes até no fim de semana. E aí, onde foi que eu encaixei a dança do ventre? Nas segundas e quartas, das 19h30 às 21h. Uau! Flora, se você fazia a aula das 14 às 19, todos os dias, na universidade, né? Dava tempo de você chegar de 19h30 na aula de dança? Pois é, gente, eu achei que não ia dar para conciliar essa rotina com a dança, mas sim, foi possível, né? E como é que eu consegui? Eu largava no dia de segunda, um pouquinho mais cedo. O professor, por sorte, largava realmente um pouquinho mais cedo. E fora isso, eu também fui explicando que eu fazia um curso e que às vezes eu ia ter que sair mais cedo e tudo mais, né? Então, a minha sorte é que eu realmente estudava e tirava notas boas e o professor foi me ajudando também nesse sentido. E fora isso, eu acredito que realmente a dança me fazia melhorar o meu desempenho nos estudos, porque eu não sei como é que eu consegui, olhando hoje, né? Eu não sei como é que eu consegui absorver tanta informação nessa época, estudando segunda a sexta, regularmente na universidade, e no fim de semana eu ainda tinha um trabalho voluntário que eu fazia. Então, qual era o momento que eu tinha para estudar todo o conteúdo da semana? Era no sábado, o sábado inteiro, e no domingo, após o trabalho voluntário, ou seja, aquele horário bem assim, domingo de meio-dia, sabe? Aquele horário que você não quer fazer nada. Uau! Vocês têm que ter uma rotina que nem essa rotina doida que eu tive. Não, gente, vocês não precisam fazer isso, jamais. Eu digo, inclusive, que depois de um tempo, eu escolhi mudar de estágio, comecei a reorganizar, depois de um semestre aí, mais ou menos, porque a dança me fez enxergar isso. Eu acho que a dança também é sobre isso, é sobre prioridades. Quando a gente olha a dança, né, muita gente olha e pensa, nossa, isso daqui não tem finalidade nenhuma. Mas depois de um ano praticando a dança do ventre, minhas dores de coluna melhoraram, minha autoestima também, que eu não sabia nem mais que eu tinha autoestima.
toda aquela segurança que eu via nas outras pessoas realmente começou a aparecer em mim. E o mais engraçado é que isso foi se refletindo na minha vida. Na coragem de eu dizer não para o que eu via que não estava me fazendo bem. Na ousadia de, por exemplo, ir para alguma festa, mesmo que eu raramente fizesse isso, e me propor a dançar, que era algo que eu morria de medo. Eu comecei também a escolher roupas mais coloridas, ouvir músicas mais alegres. Então eu percebo hoje, olhando de longe, né, essa minha prática que começou 10 anos atrás, eu percebo que a dança surgiu na minha vida como uma nova forma de encarar meu cotidiano. E o que as pessoas costumam dizer realmente ocorreu comigo. Desde que eu comecei a dançar, eu comecei um processo de transformação de dentro para fora e toda a realidade ao redor se transformou também. E chegou ao fim o nosso primeiro episódio do Mais que Dança do Ventre. Esse podcast é uma realização da Recife, Escola Online de Dança e Percussão Árabe. Quer ter aula com a gente? Então acesse www.dançadoventreRecife.com e não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Para encontrar nosso canal no YouTube e também no Instagram, é só pesquisar por Recife Studio. Recife com letra C de Recife e estúdio com S no início da palavra. Ok? Nos vemos no próximo episódio. Até mais!